Fibrap, a marca com 30 anos de tradição em piscinas, está ainda mais forte. Vinil com estampas incríveis, filtros, bombas e uma linha completa de acessórios para cuidar da sua piscina. Mergulhamos em nossas origens para trazer inovação, qualidade e atendimento. Tem eleito vários grupos aí, movimentos, ONGs, se mostraram preocupados porque foi encaminhada a questão da pasta, né, que cuida da questão dos LGBTs, para a ministra Damares, que tem algumas opiniões polêmicas com relação a esse público, né? Inclusive a questão das diretrizes do Ministério da Família não está clara com relação a esse público também. Então, muita preocupação, e esse é o assunto que a gente vai discutir hoje, e chamar você também para partilhar desse debate, que é um debate fundamental para que a gente possa, de fato, entender o que está acontecendo e quais os riscos, né? Para não só o público LGBT, mas todos aqueles ali que têm familiares, que têm amigos, que compartilham da importância de se respeitar todas as formas de organizações, todos os movimentos e todos os credos, né? Enfim, né? As pessoas são felizes da forma que acharem que devem ser. E para discutir esse assunto hoje, estou aqui ao meu lado com o Fábio de Jesus, que é coordenador, né, nacional da Rede Gay. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite, Sardinha. Tudo bem? Graças a Deus. Na verdade, a gente está com um retrocesso muito grande, né? Praticamente o índice de violência contra a população LGBT está aumentando cada vez mais. Antes era a cada 24 horas um LGBT era assassinado, hoje a cada 19 horas um LGBT está sendo assassinado no nosso país. E vamos falar sobre isso também com aqui presente, muito obrigado, defensor público, Dr. Paulo Fernando, que também trabalha, né, na sua seara aí nessa questão, né, Dr. Paulo? Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço à TV Tati, ao Sardinha, Obrigado. Pelo convite para aqui representar a Defensoria Pública e o seu trabalho pela luta contra o preconceito, a discriminação e o ódio nas questões sexuais, raciais e religiosas. E também está aqui presente a Bispa Willy, da Igreja Cristã Águias do Avivamento, que é uma igreja que tem um acolhimento, né, um olhar todo especial aí a esse público também. Muito obrigado pela sua presença, Bispa, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Sardinha, muito obrigado por ter nos convidado. É um privilégio, é uma honra, é uma alegria nós podermos estar ligados a essa situação da diversidade, trazendo uma opção de igreja. E aí você pode parar e perguntar, como igreja no meio de toda essa situação de diversidade? E aí a gente vai colocar alguns pontos aqui junto com vocês. Toda certeza. E Deus também abençoe. Aqui presente vai também cantar uma música aí para nós, a cantora Sandy, que também faz parte aí da igreja, né, do corpo aí da igreja. Muito obrigado pela sua presença, Sandy. Boa noite, Sardinha. Boa noite a todo mundo. Eu espero aí tá podendo colaborar aí com toda essa conversa, podendo trazer, né, um pouco de Deus para todo mundo, porque todos nós, LGBT, precisamos. É isso aí. E aquele momento musical é ele, né? João Fargnoli, muito obrigado pela sua presença novamente, João. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, fazendo parte desse projeto seu, que é maravilhoso. E eu faço parte desse mundo também, né? Sim. Eu vivo na noite, toco na noite, estou sempre tocando pro pessoal LGBT, nos bares, sou muito bem recebido, tenho um grande público, assim, né, do pessoal. É muito gostoso fazer parte desse projeto. E eu fui pego de surpresa também, que eu não sabia que, né, seria assim o programa hoje. Então eu acho que eu vou tocar uma música que pode ser que caiba nesse projeto. Manda ver, João. Você já imaginou o que seria de nós se não existisse o amor? De mãos dadas com a justiça e livre, e o coração para servir. Você já imaginou a humanidade vivendo em paz com união? Venceremos todos com a verdade, pois ela vive em todos nós. Deixa eu te dar a mão, vamos sair por aí, ver estrelas e sorrir.
tudo a ver mesmo, né? Porque a gente está com várias estrelas aqui, Sim. que vem um pouquinho a brilhantar a nossa noite aí com esse tema importantíssimo. Mas antes de entrar no tema, nós sempre trazemos aqui um vídeo para poder introduzir melhor o debate, né? Sobre a questão aí do público LGBT, toda essa questão aí fundamental nessa noite. Então, para isso, eu convido vocês a prestigiar aí esse vídeo aí do Dr. Drauzio Varela, que vem falar um pouquinho sobre a questão da homossexualidade. Acompanhe aí. A homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim: eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos. E a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais, praticamente, em todos os vertebrados. As relações homossexuais documentadas em répteis. Os pássaros, pelo menos numa fase da vida, a grande maioria das espécies tem comportamentos homossexuais. Os nossos parentes mais próximos, os primatas, como os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, têm comportamentos homossexuais também. Os bonobos, que são uma espécie que se confundiu com a dos chimpanzés durante algum tempo, eles resolvem muitos problemas de tensão pela via homossexual. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Quer dizer, discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, por causa do desejo, do tipo de desejo que eles têm, é uma ignorância absurda. Você pode controlar o comportamento. Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como você se comportaria como homossexual numa sociedade que fosse diferente. Mas você não controla o desejo humano é incontrolável. O comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas não podem ter direito de impor isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal. Esse aí é o Dr. Drauzio Varela, né? Veio trazer um pouquinho aí do seu olhar como médico sobre a questão da homossexualidade. Pois tem muitos, inclusive, né, até no próprio governo recém-eleito, que acham que isso é doença, né? E a gente está aqui para fazer esse debate para mostrar que isso não tem nada a ver com doença e muito menos com sem vergonhice. Na verdade, não é nem escolha, né, Fábio? A pessoa nasce e tem essa predisposição, né? Você que atua há muito tempo, né, com essa questão. Na verdade, a orientação sexual que a gente chama, né, ela vem, na verdade, da natureza. Porque se a gente fosse escolher o que a gente queria ser numa sociedade machista, LGBTfóbica, a gente não queria ser gay, não queríamos ser lésbica, travestis e transexuais. A gente queria ser hétero, mas só que a gente sofre todos os dias, sofremos na escola, no dia a dia, no trabalho. Imagina as travestis e transexuais, que são as mais que são vistas dentro da sociedade como marginalizada,
porque acha que travesti e transexual tem que viver no mundo da prostituição. E a gente, na verdade, a gente tem que, o nosso movimento vem para tentar mudar essa realidade, dar dignidade para essas pessoas, porque essas pessoas são seres humanos, pagam impostos. Se a gente for ver, nós somos a população que mais paga imposto nesse país. A última pesquisa do IBGE mostra que nós somos a população que mais paga imposto no país, mas a população que menos tem direito. Então, se a gente é a população que mais paga imposto nesse país, porque nós somos a população que é mais rejeitada pelo esse governo que veio para simplesmente acabar com todas as nossas políticas públicas, porque cada dia que passa, em 2 dias de governo, ele já fez vários decretos dizendo que LGBT não tem direitos humanos no país, na qual a Carta Universal de Direitos Humanos alega que toda a população que sofrer discriminação tem o seu direito assegurado pelos direitos humanos. Então, a gente vê que a gente está retrocedendo. As políticas públicas estão retrocedendo. Tudo que a gente construiu nos governos Lula e Dilma, tudo está indo para a lata do lixo. Nós não estamos conseguindo avançar. A nossa salvação é que o Conselho LGBT Nacional, ele não conseguiu derrubar, porque o Conselho, na verdade, é uma política pública, é lei nacional da União. Mas, assim, a gente vai ter que resistir. E, como a gente sempre fala, os temas. Ninguém solta a mão de ninguém, porque a gente está vendo que está tendo massacre contra a população LGBT. Aqui na região, a gente teve um espancamento de um jovem gay, que teve a mandíbula fraturada e, além da fratura, teve o nariz quebrado, que foi na cidade de Sertãozinho. Por simplesmente estar indo embora para casa, simplesmente um homofóbico parou e espancou, e ele desmaiou no chão. Então, isso não pode acontecer. Nós queremos viver numa sociedade igualitária, num Estado laico, onde as pessoas nos respeitam e nos vê como dignidade, como seres humanos. Nós queremos viver. Será que isso é difícil? A gente ter um direito de viver só, da gente existir num país? Eu queria até aproveitar esse ensejo, o Fábio, que você traz algumas informações sobre a preocupação, né, do novo governo que se instala, e perguntar para o doutor Paulo Fernando, que é defensor, atua nessa área, né, na questão dos direitos aí, principalmente dessa clientela, desse público. Nós tivemos aí, o próprio presidente recém-eleito afirmou, né, isso tem até vídeos, ele afirmou que é homofóbico e até disse que preferiria o filho morto a ser homossexual. Um presidente, né, no maior cargo da nação, fazendo um comentário desse tipo, isso, na sua opinião, acentua a violência contra os homossexuais? Incentiva esse Estado, nessa situação que o Fábio coloca aqui? Ele é a autoridade máxima do país e devia ser também a autoridade máxima a cumprir a Constituição Federal que ele jurou cumprir, né? E além do que, não foi revelado, eu também sou missionário da igreja, da bispa que está aqui ao meu lado, né? E ele usou na campanha um versículo bíblico, né? E se considera e frequenta muitos cultos em igrejas evangélicas. Ele se considera um cristão. Um cristão jamais pode agir com ódio, porque Deus é amor, Deus não é ódio. Então, ele se encontra completamente perdido dentro de uma ideologia completamente falsa, né? E desrespeitando a norma máxima do nosso país, que preza pelo valor maior que a dignidade da pessoa humana. Ele preza os brasileiros e chama os brasileiros de pessoas indignas. Isso é inaceitável por parte do nosso maior líder, eleito por 57 milhões de brasileiros. Nós vemos com preocupação, e até queria aproveitar a presença da Bispa William aqui também, que tem, na verdade, bispa de uma igreja, né, aqui em Ribeirão Preto, que tem uma forma de trabalhar com esse público diferenciado, que a gente não vê em outras igrejas, né? Lá, por exemplo, na sua comunidade, pelo que eu percebi e li, o Fábio até passou algumas informações, se a pessoa chega na sua comunidade e se declara
travesti, transexual, vocês não têm nenhum tipo de abordagem para que ela deixe de ser travesti ou transexual. Vocês têm esse acolhimento e conta um pouquinho da igreja, como funciona. Exatamente, Sardinha. Eu fico muito triste em ver pessoas que se apresentam como cristãos e que deveriam usar a palavra de Deus como princípio para tudo, né, para todas as suas atitudes, se levantarem contra o seu próprio semelhante. E aí a gente fala da comunidade LGBT. Eu sou lésbica, casada, tenho uma família constituída, 3 filhos adotados. Há quanto tempo, bispo? Há 10 anos eles estão adotados, estão comigo. Nós vivemos tranquilamente, são 3 rapazes. Tenho um casal de filhos naturais que moram no Rio de Janeiro, porque eu vim do Rio de Janeiro. Então, assim, eu fico muito triste em que as pessoas se levantem dizendo que isso tudo é em nome da família tradicional. Quem é capaz de dizer que eu não sou família? Quem é capaz de frequentar a minha casa e dizer que nós somos profanos, que nós somos imundos, que nós fazemos parte desse grupo da abominação? O único que pode nos julgar está acima de todos. É Jesus Cristo, é Deus. E nós queremos trazer essa proposta e dizer para todos da comunidade, e na verdade nem todos só da comunidade, mas todos no sentido geral, de que a nossa igreja está aberta para ser abraçada. Porque quando o Senhor nos ensinou a sua palavra, ele disse em Tiago, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos também, ele fala que Deus também não faz acepção de pessoas. E quem somos nós para fazermos acepção de pessoas e dizer quem pode entrar no céu ou quem não pode entrar no céu? Medite dentro de você mesmo se você é capaz de se julgar e se achar realmente na condição de ser um salvo, né? De ser melhor. Eu fico realmente muito preocupada com esse levante de violência, esse levante de terror. Hoje os nossos irmãos não conseguem sair das suas casas com segurança, né? Vivem assustados, porque no caso desse rapaz aqui de Sertãozinho, por exemplo, ele também frequentou a nossa igreja por um tempo. O rapaz estava caminhando, passou alguém de moto, pegou ele pelo cabelo e arrancou uma quantidade expressiva de cabelo e machucou muito esse menino. Mas graças a Deus, Deus o preserva. Isso tudo em nome de Deus, isso tudo em nome de uma igreja. Eu fico muito triste, porque na verdade o livro de Oséias, um dos pequenos profetas, ele fala assim, que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. E o que falta nesse povo é justamente isso. E nesse povo, quando eu digo povo evangélico, que se apresenta como evangélico, é conhecer a verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus se resume, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, em amor. É exatamente o que o cantor trouxe aqui. Uma palavra que tantos falam, mas na hora de viver, poucos vivem. A nossa igreja está aqui com uma proposta de aceitar não somente a comunidade, mas muito mais que isso, né, queridos? Nós queremos ver o pai, a mãe, o irmão, o amigo do lado dele adorando Deus. Então, uma igreja com o sentido real da inclusividade. Nós queremos incluir a todos, porque foi isso que Jesus ensinou. Trazer para perto dele, aos pés dele, toda a população, seja ela da comunidade LGBT ou não. Todos os que se sentirem excluídos. Muito bom. Eu acho que em Ribeirão Preto, não sei se vocês têm outras unidades no Brasil, né? Eu conheci até pelo Fábio, que eu já tinha... Um outro pastor tinha me falado, não sei se foi o Celso Luiz, que esteve aqui também, tinha comentado, sobre esse trabalho de vocês. Vocês estão há quantos anos já em Ribeirão? Na verdade, o que se chama, que as pessoas costumam chamar de igreja inclusiva, eu prefiro chamar da igreja que não faz acepção de pessoas. Começou em 1968, em Los Angeles, com o reverendo Troy. O reverendo Troy se viu levado a iniciar um trabalho com a comunidade LGBT, até porque ele também era LGBT e foi expulso da sua comunidade. E aí ele criou a igreja ICM. De 68 até 90, mais ou menos, ficou obscuro. Aqui no Brasil, começou depois de 1990, né?
de 1990, na verdade de 2000 para cá, mas de 90 até 2000, alguns núcleos começaram a se reunir e algumas igrejas começaram a aparecer. Eu faço parte, que hoje nós temos o Conselho Nacional de Líderes e Pastores de todo o Brasil, inclusivos. Hoje nós somos uma média da região norte à região sul, uma média de mais de 60 igrejas inclusivas, que fazemos parte do Conselho, fora as que ainda não se membraram ao Conselho. Então, nós estamos também nos movimentando, né, tornando realmente um instituto, né, para que a gente possa criar defesas diante de toda a situação que possa estar por vir. Antigamente, os cristãos eram considerados ignorantes, né? Eu me lembro de há mais ou menos uns, não posso falar muito não, senão vão descobrir minha idade, mas uns 30 anos atrás, as pessoas diziam assim, é crente, né? É ignorante. Não, a palavra de Deus, ela traz resposta para tudo. Nós não somos ignorantes e queremos cada vez mais nos familiarizar com os assuntos pertinentes, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. Porque o Senhor nos ensina de que não adianta essa inclusividade se eu só anuncio a palavra do Senhor, mas não faço mudanças de pensamento e comportamento nas pessoas. Sim. O que provoca essa mudança é o que se chama evangelho. O evangelho veio com essa intenção. O Senhor Jesus transformou atitudes e pensamentos, e hoje, depois de muito tempo, nós estamos aqui graças a 12 homens que se reuniram com uma liderança que sabia o que estava fazendo e falando. É isso aí. E eu queria aproveitar que está aqui a Sandy também, né, que faz parte da comunidade, é cantora, e lembrando que também, né, ia fazer presença hoje aqui a Detroit, né, Fábio, que é uma cantora, né, ela é uma drag, e aconteceu um imprevisto no trabalho dela, e infelizmente não teve como ela estar aqui hoje. Mas a Sandy, que participa, né, da igreja, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, como que você conheceu a comunidade, e você acha que vai cantar uma música aí pra gente, é isso? Sim, eu vou cantar. Bom, eu já trabalhei com shows de drag, também já fiz um bom tempo, e agora dei uma parada, comecei agora a construir uma outra vida, uma outra coisa, e eu sou membro da igreja, né? Sou uma das pessoas que frequenta, e estou muito feliz. E agora estou nessa nova etapa de cantar, que eu sempre gostei. Sim. Eu só não tinha assim, muita oportunidade, porque é difícil para a gente conseguir essa visibilidade com qualquer coisa. Até com trabalho de drag queen, é bem difícil. E é difícil, é quase assim, tudo... Sardinha, é muito difícil quase tudo pra gente, não passando de coitado ou coisa do tipo. Mas serviço é difícil, você entrar numa igreja é difícil. Se você entra, o povo já olha com aquele olhar de condenação. E hoje eu estou nessa nova etapa de cantar, de poder louvar ao Senhor. E é bom, isso é legal. Entra numa igreja e fala assim, queria louvar ao Senhor. Eles já vão falar, sangue de Jesus tem poder. Sabe? É uma coisa bem... É muito ruim. E hoje, assim, eu estar podendo ter esse espaço, tanto quanto na igreja, tanto quanto aqui, em qualquer outro lugar, é muito bom. Se sentir bem agora. Aceita, né? A aceitação é legal. E deixa eu perguntar, faz que você se assumiu, né, publicamente, porque o preconceito contra o homem gay é de uma forma, o preconceito com relação à lésbica é de uma forma, e contra o transexual, o travesti é de outra forma, não é verdade? Tem uma diferença aí. E com relação a isso, eu queria que você pudesse comentar como que você decidiu, né? Como que foi essa decisão sua? Eu vou me assumir, é assim que eu quero andar? Foi difícil? Não foi tranquilo na sua família? Como que foi? Olha, para mim foi bastante difícil. E... assim, não pela minha família em si, um pouco, claro, que toda família tem. Mas quando eu falei que eu falei, não, agora não quero mais estar nesse preso. Estava presa num corpo que não era meu. Falei, não, eu vou me transformar, eu vou pôr meu peito, eu sou mulher, a minha cabeça é assim. Sim. É difícil conviver até hoje, é como o Fábio falou. É uma luta constante, porque a gente ficou marginalizada
por causa disso, porque tudo acha que a gente tem que fazer programa, a gente tem que viver disso. Eu não vivo disso, eu trabalho tudo, mas as portas estão sempre fechadas para mim. E tem hora que eu quase chego a me render. E é quase uma forma de tentar empurrar a travesti para a prostituição, de certa forma, né? Porque eu acho engraçado. A sociedade não aceita as travestis num trabalho dentro de um mercado, mas na prostituição tem uma aceitação pelos homens até, né? Que diga, em Ribeirão Preto tem vários pontos aqui que você às vezes está passando e vê carrões, né? E vê. Sim, o público. É engraçado essa questão, né? Acho legal discutir isso. O público para quem trabalha é muito grande. Eu tenho várias amigas e assim é bem, como é que fala? Às vezes para gente que tem trabalhos limitados é tentador. Porque fica difícil. Você vai num lugar e não, você vai em outro e não, e você só vai parar numa rua e vai ter vários assim clientes, né? De uma certa forma, que vão te pagar. Sim. E vão te elogiar, vão te pôr lá em cima. É uma vida que seduz. Não é uma vida, assim, sofrida, mas é uma vida que seduz. É um dinheiro fácil. Porque você não tem portas abertas para você trabalhar. E a sociedade, de certa forma, né, doutor? E o Fábio aqui presente, parece que não quer discutir isso, né? Parece que quer deixar dessa forma, não vamos discutir isso não, né? Não vamos debater essas políticas públicas, que é importante, inclusive, né, o depoimento da Sandy, para que ela possa ter, né, um mercado de trabalho, ter espaços. Como que está essa questão em Ribeirão Preto? Parece que tem uma promessa antes da campanha, né? A mulher do prefeito estava muito próxima, inclusive, do movimento aí, né, LGBT, saiu nos jornais aí, parece que ia ter um centro, né, voltado para o público. Como que está essa questão, Fábio? Na verdade, a gente teve várias atividades com o prefeito municipal da cidade de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Uma deles foi em 2017, que foi na Semana da Parada LGBT, e onde ele fez uma promessa para a gente. Porque, assim, todo ano a gente recebia uma verba para fazer a parada LGBT de Ribeirão Preto. Porém, na gestão do Duarte Nogueira, essa verba foi cortada. E essa verba é uma lei municipal que existe no município que oficializa a parada LGBT no calendário oficial da cidade. E a gente começou a receber essa verba por causa da iniciativa da ex-vereadora Fátima Rosa, que antes dela terminar o mandato dela, ela pôs uma emenda parlamentar para a parada LGBT de R$15 mil. E aí, nas gestões passadas da Darcy Vera, todas foram cumpridas a verba para a parada. Depois que entrou a gestão do Duarte Nogueira, a gente não conseguiu o cumprimento dessa verba. E aí a promessa dele foi que se a gente queria políticas públicas ou se a gente queria a verba para parada todo ano. Porque se a gente quisesse a verba para parada todo ano, que ele não ia fazer as políticas públicas do município. Depois escolherem, um ou outro. A gente do movimento LGBT, juntamente, não só nós do movimento, mas o Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, sentimos na obrigação de fazer as políticas públicas, porque a nossa população precisa dessas políticas públicas para sobreviver. Porque hoje, em Ribeirão Preto, a gente não tem nenhum órgão que ampare a população LGBT. Muitos LGBT sofrem discriminação na cidade de Ribeirão Preto e não vai nem na delegacia, porque sofre discriminação nem da própria delegacia, porque os policiais civis não são preparados para atender a população LGBT. E hoje a gente tem um decreto estadual que todos os BOs, boletins de ocorrências do Estado de São Paulo, pode constar como agressão física, tanto LGBTfóbica, ou homofobia, ou lesbofobia, ou transfobia. Mas, porém, os escrivãos não são preparados e não sabem desse decreto. Então, às vezes, muitas vítimas, para ter o seu direito garantido, entram em contato com a sociedade civil, com a ONG, a nossa ONG, para que a gente vá e acompanhe essa população na delegacia, para ela ter o direito de sequer sair com o boletim de ocorrência na mão, dizendo que o caso foi citação homofóbica, ou transfóbica, ou lesbofóbica. E aí, muitas pessoas não vão na delegacia porque também não sabem do nosso serviço da ONG. E muitas vezes as pessoas também não sabem para onde correr, porque o município não tem um órgão público. E o nosso projeto Centro de Cidadania LGBT era para atender as vítimas de violência,
tanto física quanto verbal, onde essas vítimas iam ter um atendimento psicológico, com advogados, jurídico e assistencial. É como a Casa da Mulher hoje, mas seria no mesmo viés, que a Casa da Mulher é uma casa que tem um atendimento, é como a ONG, Sim, que a Adria e a Silvia assim. possuem Mas de acolhimento. teria uma estrutura Uma estrutura para isso. pública para isso. Isso. Além disso, qual era a nossa proposta também? Que o Centro de Cidadania trabalhasse a questão de vulnerabilidade social dessa população. Porque Ribeirão Preto, não sei se você sabe, está crescendo o número de moradores de rua LGBT. Por quê? A gente tem uma grande dificuldade em Ribeirão Preto. Essa dificuldade é: o jovem assume sua sexualidade dentro de casa. O pai e a mãe não aceitam. Expulsa esse jovem para a rua. Esse jovem vai para o mundo da prostituição. Chega no mundo da prostituição, entra no mundo da droga. Aí vira uma questão vulnerável, que ele não tem mais dinheiro para sobreviver, e aí ele vai virar morador de rua. E aí a gente tem um projeto de quê? De ressocializar esse cidadão. Ressocializar o quê? A gente tentar ressocializar para colocar ele no mercado de trabalho, para que ele volte para a sociedade. E nisso a gente trabalharia uma casa-abrigo, para pegar essas pessoas em situação de rua, e não só as pessoas em situação de rua, mas as pessoas que são jogadas para a rua de casa porque o pai e a mãe não aceitam. Tem muitos jovens de menores que são jogados para a rua porque o pai não aceita, a mãe não aceita, e ele não tem para onde ir. Eu queria perguntar para o doutor, esse aumento do preconceito, né, o pai e a mãe, expulsar o filho de casa, colocar na rua, na verdade, tá afligindo um direito, né, do jovem, até às vezes adolescente, né, porque muitas vezes essa é uma questão que é um tabu dentro da família. E como que a defensoria tem esse olhar? Vocês estão com alguma ação para que a própria prefeitura possa implementar essa política pública? Como que está essa situação na questão jurídica, doutor? A Defensoria Pública está sempre à disposição e ela tem a legitimidade para entrar com ações civis públicas e obrigar a municipalidade e o Estado a implementarem essas políticas públicas. Tá? E também como um órgão que, se necessário, pode, vamos dizer, defender os interesses individuais também das pessoas. Lutar para que as pessoas em situação de rua sejam devidamente acolhidas. O adolescente, ele, nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, é um sujeito em proteção integral pela sociedade. Tá? Então, a Defensoria Pública é um instrumento que combate, que está aí para combater o ódio, o preconceito e a discriminação. Como o Fábio falou a respeito da questão da homofobia, lesbofobia, ele pode constar como um fato no boletim de ocorrência, mas não é disciplinado, infelizmente. Tá? E as notícias são de que isso poderá ocorrer num projeto de lei do deputado Tato e se tornar a lesbofobia como um crime, um fato típico. E aí sim poder ser objeto de uma denúncia pelo Ministério Público e virar uma ação penal. Tá? E com as consequências legais desse tipo de comportamento. Ter o valor como ato ilícito penal e não apenas um ato ilícito civil. Entendi. Bom, pessoal, é um tema que tem muito assunto, né? Mas a gente vai dar uma paradinha agora para ouvir um pouquinho mais o João, né, João? Para entrar naquele momento mais musical, porque é um desafio, né, João? Sempre é um desafio, cara. Não é fácil, não. Eu acho que as pessoas elas precisam de ter mais aceitação com as coisas na vida, independente do que seja, né? E porque o que a gente quer para nós tem que ser para o outro também. Claro. Né? Não pode ser só para nós. É não egoísmo. Querer o outro como a gente gostaria que fosse, né? Então vamos cantar. Ei. Aê. Vamos cantar o amor. Aí eu queria mandar também um beijo para a Janice, que ela sempre vem aqui me acompanhar. Oh, é verdade. E ela fez uma cirurgia, então ela não está podendo andar muito. Opa. Um beijo, Janice. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não
Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar. Sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus. É a verdade, o caminho e a luz. Arrepiou aqui, né, pessoal? Arrepiou, gente. João não é fácil, não. Ô, João, aproveita aí que já está nesse embalo do amor, para quem quiser ouvir mais esse amor que você canta tão maravilhosamente bem. Onde vai encontrar o João esse final de semana? Esse final de semana eu estou no Noronha Alto Astral. Noronha Alto Astral. É um bar que eu indico para a galera aí, é um bar muito legal. O pessoal acolhe muito bem os clientes, é muito bem atendido. Um abraço pro Hugo lá, o cara que, meu brother, meu contratante. Opa, e mandar um abraço. Chega mais, quiser... Noronha Alto Astral, sábado às 8 horas. Quiser ajudar o programa também, tá convidado aí, viu? Noronha e o pessoal. Noronha, pode crer. e só no Noronha esse final de semana, e quem quiser, no caso, né, te contratar. Quem quiser me contratar é só entrar nas minhas redes sociais aí, Facebook, Instagram, né? E me chama lá que... E assistir o Ribeirão em Movimento, que tá sempre aqui, o João. Uma vez por mês tem que estar aqui com a gente, viu, João? Tô igual a banda do Danilo Gentili, tô sempre por aqui. Tá sempre aqui. Bom, doutor Paulo, Fábio, né, pastora, Sandy, Ribeirão está apresentando, assim, na verdade, uma certa dificuldade, né, em dialogar com esse público. Talvez, né, a administração que esteja nos assistindo, qual que é o recado que vocês deixariam para a administração, somente nessa questão desse centro de referência? Vai sair, não vai sair? Porque a promessa foi antes da campanha eleitoral. E agora, né, a necessidade está crescente, né, doutor, né, pastora? As pessoas estão na rua, e como que está? Deu uma, né, iniciativa? Na verdade, como eu não terminei a minha fala da questão do centro, como que começou toda a história? Eu falei da de 2017, a gente escolheu as políticas públicas, etc. Em 2018, que foi o ano passado, no dia 17 de maio, que é dia comemorado no mundo todo, Dia Mundial de Luta contra a LGBTfobia, o prefeito fez um ato solene na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, na qual, em toda a história de Ribeirão Preto, nenhum prefeito nos recebeu. Isso é bom deixar também registrado. É o primeiro prefeito que recebe a população LGBT para dialogar e conversar. E aí nós colocamos a demanda nesse ato solene. Nesse ato solene, ele se comprometeu, o doutor Paulo estava presente, e se comprometeu em criar o Centro de Combate à LGBTfobia. Na sua fala, ele disse que ia ser o melhor centro de combate à LGBTfobia do Brasil, para ser referência no Brasil inteiro. Aí ele pediu para a gente ir para São Paulo. A gente foi para São Paulo, numa van, numa comitiva, conhecer os centros de cidadania LGBT que existe lá em São Paulo, que foi criado pela gestão do prefeito Haddad. E aí a gente conheceu esse centro de referência e trouxemos um pré-projeto do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, onde dia 28 de junho, que foi o Dia do Orgulho LGBT, comemorado também no mundo todo, ele assinou o pré-projeto, se comprometendo que até no final de 2018 o Centro de Cidadania LGBT ia ser inaugurado. E agora? Aí conseguimos o espaço existe, que é um espaço abandonado da prefeitura, mas, porém, ele teria que fazer algumas adaptações, algumas reformas. Ele disse que ia abrir uma licitação, não sei se abriu, como que está esse imbróglio. E tivemos uma discussão em novembro, onde ele falou que ia fazer um projeto de lei para mandar para a Câmara, porque a preocupação dele era que ele criasse um decreto e viesse um prefeito que fosse totalmente preconceituoso e derrubasse o decreto, e ele queria que virasse política pública para que as pessoas não derrubassem o Centro de Cidadania LGBT. Porém, esse projeto ele ficou de vir para o Conselho de Atenção à Diversidade Sexual,
onde a gente ia apreciar esse projeto e fazer alterações, e depois de alterado esse projeto, a gente ia mandar para o gabinete, e o gabinete ia mandar para a Câmara. Não chegou o projeto para a gente. A promessa era em novembro, na reunião de novembro do Conselho, que em 2 semanas o projeto de lei ia estar na nossa mão e a gente ia fazer uma reunião extraordinária. E até agora não deu resposta? Não deu resposta. Então, o senhor prefeito Nogueira, a esposa dele, que é muito próxima, né? Na perto da campanha eleitoral, eu lembro muito bem, Fábio. Ela foi na parada ou não foi na parada? Não. Ela não chegou na parada? Ela não foi na parada? Não. Mas eu lembro que fez reuniões com vocês, fez atividades. Acho que é o momento de cumprir com a sua palavra, né? Porque essa é uma questão fundamental na nossa cidade. Está aqui o promotor, o defensor, né, doutor Paulo, que não nos deixa mentir, né? Essa é uma situação real, é uma demanda na cidade. E é uma cidade que, recentemente, tivemos o caso da Luana, que era lésbica também. Foi, né, brutalmente assassinada. E a proposta é que o Centro de Cidadania LGBT se chama Luana Barbosa dos Reis, em homenagem ao assassinato da Luana. O nome do centro seria essa. Mas agora a gente tem uma verba, R$100 mil. A gente está esperando o prefeito criar o projeto e assinar essa verba, indicada pelo deputado federal Newton Tato. Bom, o programa é muito curto, nós temos aqui praticamente 6 minutos, já me mandaram me informar. É um tema que a gente vai ter que convidar vocês novamente. Mas antes, a Sandy queria, né, um trecho de uma canção, né, Sandy? Mostrar um pouquinho também da sua habilidade aí vocal. Né, Sim, vamos lá. Vamos lá, o que você vai mandar pra gente? Olha, eu vou cantar Sonda-me, da Aline Barros, que eu gosto muito, e foi num projeto que eu cantei, do Sarau, que foi feito pelo... um amigo meu. Como é que é o nome dele, gente? O Alê. Vamos lá. Vai soltar a música? Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebrando o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebrando o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar.
Obrigada, gente. E quem quiser ver mais a Sandy, né, pastora? Fala o endereço da comunidade, aproveita já o ensejo, já estamos encerrando. Com certeza. O pessoal brinca comigo que eu sou meio chorona, sabe? Quando eu vejo o Sandy cantar, meu coração fica assim, ó, transbordando. Eu quero convidar você para estar conosco no Ministério Águias do Avivamento, aqui bem no centro, Rua Garibaldi, esquina com a Duque de Caxias, Rua Garibaldi 265, sobre loja, esquina com a Duque de Caxias, a Rua do Shopping Santa Úrsula. Perfeito. Tá? Que dia que tem culto lá? Nós estamos com cultos agora às quartas-feiras a partir das 20 horas e aos domingos a partir das 19 horas. Doutor, fiquem à vontade, é para todos, hein? Hétero, LGBT, não é só, é importante falar isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, não é. É para toda a comunidade que quer buscar Deus, não é? Todos que querem buscar Deus, todos. Isso aí. Eu sou hétero e sou missionário dessa igreja. Missionário, ó, doutor. Melhor exemplo que Paulo. Só para terminar a minha parte, que é uma parte mais jurídica. A orientação, a questão da orientação sexual e da identidade de gênero, quer dizer, as questões de direito de personalidade e da família foram solucionadas com a questão do casamento homoafetivo, com agora diretamente o homem e a mulher trans podem ir ao cartório mudar seu nome e gênero. Essa evolução tem que continuar para a dignidade da pessoa humana, de todas as pessoas da comunidade LGBT, no campo da educação, da saúde, do trabalho, tá? E que não haja mais violência e ódio e crime contra a comunidade. Pessoal, temos 30 segundos, Fábio, obrigado. Você vai voltar aqui para falar mais, porque tem muito assunto aí na questão do HC que você colocou. E eu preciso fazer o sorteio aqui, já mandaram para mim. Agradeço ao pessoal que entrou em contato, Márcia Rosseto, Bruno Dalto, Roberto Toffoli, Ana Paula, Ila, enfim, Valéria, Vilmo. Obrigado. E a ganhadora aqui é a Ana Paula. Parabéns, Ana Paula foi a ganhadora aí do par de convite para o cinema. E você, mais uma vez, agradeço a sua participação. Você pode acompanhar nós aí nessa sexta, às 22 horas, no sábado, às 13, no domingo, às 15 horas, que vai ter a reprise. E, se Deus quiser, semana que vem estamos aqui de volta. Fechamos aí com o João, né, João? Obrigado aí você mais uma vez. E no final, a TV POS para você também acompanhar as novidades do Magistério. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. No programa de hoje, você vai ver como foi a inauguração da Escola Maria Lúcia Prandi, em Santos. Vai acompanhar o primeiro encontro com o novo secretário da Educação de São Paulo. E vai se inteirar sobre a reunião da categoria O na sede do sindicato. Acompanhe. Janeiro é mês de férias, mas a diretoria da POSP não para. Logo no início do ano, a inauguração de uma escola em Santos reuniu amigos e colegas de Maria Lúcia Prandi, falecida em 2015. Prandi foi professora, diretora do sindicato, vereadora e deputada estadual por 4 mandatos. Cumprimento também aqui o sobrinho da Maria Lúcia Prandi, que trouxe fatos aqui, né, para que a gente conhecesse um lado da Maria Lúcia Prandi, que para nós era público, né, Thelma? Prestando um pouco atenção. Era público. Que era o lado dela como deputada, professora, mulher, lutadora, guerreira. Essa era a Maria Lúcia Prandi. Aliás, eu como sindicalista, no início já, em 1999, eu contei com o apoio da Thelma, da Maria Lúcia Prandi, da Mariângela, que também era deputada e que está aqui presente, na chapa que eu disputei para a presidência da POSP. Então, ela tem também um pedaço, né, na minha história. E quando deputada, ela também teve papel importantíssimo para fazer os enfrentamentos, que a gente não tinha representação, corria para a Thelma,
para a Maria Ângela e para a Maria Lúcia Prandi. É bom avisar que Santos já elegeu 3 deputadas federal, estaduais. Isso mostrou a pujança que era o trabalho delas aqui. Eu vou terminar com brincadeiras para a gente rir, dizendo 1000 vezes, Maria Lúcia, querida, você se transformou em milhares de crianças, professores que aqui estão, que defendem uma ideia que vai para o resto da vida, que vai para a construção de novas gerações. Não basta dizer azul e cor-de-rosa, que gente pequena, meu Deus do céu. A vida é tão maior. E nós aqui, sem largar um a mão do outro, a gente vai fazer essa resistência para um mundo melhor, como a Prandi, ela chamava de Pranda, no feminino, como a Pranda queria, e onde estiver, continua querendo. Obrigada, minha gente. Muito obrigada, prefeito. E nesse dia 10 de janeiro de 2019 foi realizada a primeira reunião do ano entre a APEUESP e o secretário aqui na Secretaria Estadual de Educação. Foi o primeiro encontro oficial da diretoria da APEUESP com o secretário da Educação, Rocieli Soares. No final do encontro, a professora Bebel fez um resumo da pauta da reunião. Lá nós tratamos uma questão que é fundamental, que é a demissão, a possibilidade de demissão de 8.500 professores. Isso poderá dar um problema, um efeito cascata, no sentido de não ter professores para começar o ano letivo, e nós não podemos começar o ano letivo. É um esforço que também é nosso, que é da APEUESP, é do governo, mas também nosso. Tratamos também do salário, né? Veja bem, nós estamos abaixo do piso salarial profissional nacional. Agora com 4,17%, que é a portaria ministerial que foi homologada pelo atual ministro, hoje, no dia de hoje, inclusive, o professor de Educação Básica 2 vai ficar 5% abaixo. O professor de Educação Básica 2 vai ficar 5% abaixo do nacional, né? E nunca foi parâmetro nosso discutir o piso, porque piso é ponto de partida, né? Não pode ser teto, nós temos que ter uma carreira. Então, discutimos um plano de valorização. O secretário ficou de apresentar para nós um plano de valorização. A melhoria das condições de trabalho nas escolas também foi tema da reunião. Não dá para ficar falando em número máximo de alunos. Nós temos que aproveitar aí que há uma baixa taxa de natalidade, portanto, você diminui o número de alunos e já caminhar na perspectiva de ter um número ideal de alunos por salas de aulas. E começa com 30 e vai abaixando até ter os 25 alunos por sala de aulas. Por que tem que ser 40, 50, 60 alunos? Não pode, né? Nós não vamos avançar na qualidade de ensino. Nós temos que trabalhar também na perspectiva, isso foi discutido com o secretário, que é a formação continuada no próprio local de trabalho, né? Então foi uma reunião, uma primeira reunião, dissemos para ele que a gente quer ter o máximo, né, de conversa, de debate acerca dos problemas que aparecerem e que a gente quer avançar, né, no que diz respeito à política educacional no estado de São Paulo e a forma de tratamento dos professores. E na tarde do dia 10, dia que foi realizada na parte da manhã, o encontro na Secretaria da Educação foi realizado aqui, na sede central da APEUESP, Encontro Estadual dos Professores da categoria O. Teve 513 professores aqui nesse auditório. Isso é muita coisa, tá? Vocês, quando eu falo que eu tenho orgulho de representá-los e representá-las,
Não é da boca para fora, é por isso. Qual é a categoria que consegue fazer isso? Qual é? A nossa. Não é a primeira vez que a gente faz encontro estadual do professor categoria O, só que esse ano, nesse momento, a gente tratou daqueles que foram contratados em 2015. Por quê? Porque esses que são de 2015, pela ação, sentença do TJ São Paulo, né, não poderão ser contratados, né, por quê? Uma luta histórica da PUESP foi sempre acabar com essa forma de contratação que é o categoria O. E todos têm, nós temos consenso com relação a isso. O TJ está correto, portanto intempestivo na forma de aplicar a sentença. Porque quando ele fala da aplicabilidade da sentença, ele está dizendo que os contratos que terminarem agora, nesse ano de 2018 para 2019, não poderão ser renovados. Portanto, pega que faixa de professores? Aquele de 2015. Por que 2015? Porque a forma de contratação é por 3 anos e 10 meses. Então, 2018 deu 3 anos e 10 meses. E com isto, né, ao longo de 2019, nós vamos ter outros contratos que não poderão ser renovados. Então tem que, na verdade, ajustar isso com o TJ de forma que, neste ano, até que o governo do estado se compromete a fazer o concurso, né? E aí, então, permite a contratação desses professores. Por isso, este encontro. Nós vimos 2 saídas. Esta, que é a ação civil pública da PUESP, pedindo a validação de 15 mil cargos que não foram ocupados, porque, enfim, os professores não se sentiram atraídos pela carreira do magistério, né? Porque tinha 59 mil cargos e foram chamados, assumiram, aliás, somente 44 mil, sobraram 15 mil cargos. Isso é algo que pode acontecer mediante um acordo com o governo, nós e o TJ São Paulo. E também o próprio governo do Estado de São Paulo recorreu ao presidente do Supremo Tribunal do STF, né? E já teve uma mexida lá. É verdade, tanto que está na mão do presidente, que é o Dias Toffoli, né? Então agora é apostar na nossa boa sorte. Educação na TV fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau.